Eu abro a minha janela, eu vejo tanta coisa bela. O céu, o sol, os passarinhos, um casal idoso bem juntinho. Eu vejo a menina lendo. Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós daremos início ao estudo do bloco 4 do componente curricular matemática, nossa primeira semana de aula desse bloco. As aulas de 1 a 6 são destinadas para tirar dúvida ou estudar conteúdos que foram trabalhados no ano de 2020, mas que vocês ainda têm dificuldade, que ainda precisa, desse reforço. Então eu peço que vocês façam as atividades complementares que são propostas via WhatsApp pela professora de vocês, ok? Das aulas 7 a 11 nós vamos estudar problemas envolvendo a adição de parcelas. O que é um problema? Então nós vamos fazer a leitura dessa tirinha e nós vamos descobrir o que é um problema, vamos discutir e vocês vão responder 4 questões, a questão de 1 a 4. Então, é isso que nós iremos ver nessa primeira semana, ok, crianças? Agora, vamos abrir aqui nossa apostila, para a gente dar início às explicações na apostila, para que não fique nenhuma dúvida na hora que vocês forem responder a atividade. Vamos lá, então. Problemas à vista. O que é um problema? Acompanhe a leitura da tirinha e reflita sobre isso. Vamos ver aqui a leitura da tirinha? Qual é o seu problema? O meu problema quer dizer que eu só tenho um? Responda oralmente. Então, quando eu falo responda oralmente, a gente vai responder o quê? Só falando, Não precisa escrever. Você já teve algum problema para resolver? Qual? Você já resolveu algum problema usando contas ou números? Qual? Como você resolveu? Então, gente, aqui nós temos alguns questionamentos sobre problemas. Vocês sabem o que é um problema? Vocês já tiveram algum problema a ser resolvido? Qual foi esse problema? Eu já tive vários problemas na minha vida para resolver. Sim, já tive problemas que eu precisava usar as contas, os números, para me descobrir qual que era a solução daquele problema. Por exemplo, quando eu vou no mercado, faço uma compra e dou um dinheiro e me volta um troco. Eu preciso saber se aquele troco está correto. Então, para mim isso é o quê? Uma situação, um problema, onde eu tenho que ver quanto que eu dei, qual que era o troco e ver se realmente a pessoa que me atendeu me passou o troco correto. E para resolver esse problema, eu uso o quê? Números, eu faço o quê? Contas, Uso contas para ver se o troco está correto. Então, esse é um exemplo na minha vida, de um problema que eu tenho que resolver com contas e números, tá bom? Responda no caderno. Escreva no seu caderno um problema que você ou alguém da sua família teve envolvendo cálculos para resolver. Eu lembrei agora, criança, falando de troco, na segunda quinzena de maio, minha bicicleta da minha filha estragou. E aí ela ganhou R$100 do pai dela, falou, então vou levar para arrumar minha bicicleta. Então ela foi arrumar a bicicleta dela com esses R$100 que ela tinha ganhado. E aí o conserto da bicicleta ficou R$25. E o troco, o moço deveria passar o troco para ela. Ela deu 100, ele tinha que dar o troco para ela. E aí ele passou o troco errado. Em vez de ele voltar o troco correto, ele voltou R$95. Minha filha deu 100, a conta foi 25, o valor do conserto da bicicleta, e ele passou um troco errado. Então, esse foi um problema. Na hora, minha filha não percebeu, porque ela ainda tem, assim, essa certa dificuldade, ela precisa de mais tempo para poder fazer esses cálculos. Eu não, na hora que eu olhei para o dinheiro, eu vi que estava errado. Então, eu voltei lá e falei pro rapaz que atendeu a gente, olha, você passou o troco errado, você teria que passar só 75 e você passou 95, porque 100 menos 25 é 75. Então, para resolver esse problema, eu precisei o quê? Fazer um cálculo, fazer uma conta e mostrar
para a pessoa que nos atendeu que o cálculo dele, que a conta dele estava errada e que o troco estava errado. E aí eu mostrei para ele e ele foi corrigir o erro e nos deu o troco correto. Tá bom? Então esse é um exemplo. E aí, nessa atividade aqui que vocês vão fazer, vocês vão contar um exemplo aí que aconteceu com você ou com sua família, onde envolvia cálculo, onde vocês precisariam fazer um cálculo para resolver esse problema, tá bom? No bloco de língua portuguesa, você conheceu a história de um guarantinho chamado João. Você se lembra? Se não recordar, leia novamente com atenção. João estava com um problema. Muitas frutas precisavam ser colhidas no pomar de sua avó e também serem contadas, para sua avó saber a quantidade e vendê-las na frutaria. Então, hoje nós vamos aprender noções de multiplicação. Então, é importante que vocês tenham aprendido bem o conceito de adição, tá? E de subtração também, para que vocês possam também compreender esse conceito de multiplicação. E hoje vocês vão aprender um pouquinho sobre as noções de multiplicação, ok? Observe a imagem, a quantidade de bananas que João colheu com a ajuda da avó. Então, nós olhamos aqui, ó, João colheu quantas bananas? Ele colheu duas, que dá o quê? Quantas bananas? Que dá 8 bananas. Vamos descobrir quantas bananas João colheu no pomar de sua avó? Então, aqui nós temos o quê? 2, coloquem 2 aqui. 2, 2 e 2. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a quanto? É igual a 8. Por quê? 2 vezes 4, ó, 2, nós temos 2. Quantas vezes apareceu 2? 1, 2, 3, 4. Então, 2 vezes 4 é igual a 8, ok? Multiplicar é o mesmo que somar parcelas iguais. A multiplicação é uma forma mais simplificada de efetuar as adições de parcelas iguais. Então, gente, a multiplicação é uma forma mais simples de você fazer uma adição de parcelas iguais. Observe que aqui são iguais as quantidades, né? Tem 2 bananas, ó, 2. Então, você pode somar, só que para fazer essa soma mais fácil, de forma, digamos assim, nem mais fácil, mais simples, né? Você multiplica 2 bananas vezes o quê? Quantos cachos tem? 1, 2, 3, 4. Vezes 4, que dá o quê? 8. Se nós somarmos também 2 mais 2 mais 2 mais 2, vai dar o mesmo resultado, 8, certo? A multiplicação é uma forma mais simplificada de efetuar as adições de parcelas iguais. Na multiplicação, usamos o símbolo um x, que indica vezes. Então, vocês lembram que na adição nós usamos o mais, na subtração nós usamos o sinalzinho de menos, o mais parece uma cruzinha, e o sinalzinho de menos é um tracinho, um pequeno traço. E o símbolo da multiplicação é o que? O x. Um x. Esse x indica o quê? Quantas vezes nós vamos o quê? Multiplicar aquele número, ok? Então, o x é o quê? Vezes, ele significa vezes, tá? Por exemplo, aqui, ó. Vamos aqui, ó, para o exemplo das bananas. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 8. Então, 4, porque nós temos o quê? 4 cachos de banana. 4 vezes 2, porque cada cacho tem 2, é igual a 8. Observe aqui, ó, o xzinho, ele quer dizer o quê? Vezes. Então, toda vez que você vê esse x, você vai chamar ele de vezes. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. 4 vezes 2 bananas, tá, gente? 4 vezes 2 bananas é igual a 8 bananas. Olá, crianças, tudo bem? Nós vamos continuar estudando sobre a multiplicação. Neste vídeo, eu vou utilizar o seguinte exemplo. Maria vai enfeitar a sua casa com vasos de flores. Ela tem 3 vasos e vai colocar 6 flores em cada vaso. Quantas flores que ela precisa para colocar nos 3 vasos? Então, nós sabemos que ela tem 3 vasos e cada vaso vai ter a mesma quantidade de flor.
Para representar, eu vou usar então aqui os copinhos, como sendo os vasos, que são 3. E ela vai colocar 6 flores em cada um deles. Então, todos os vasos vão ter a mesma quantidade. Vou colocar os palitos, 6 palitos em cada copinho. Então, aqui nós temos 6, 6 e 6. Eu quero saber quantas flores que ela precisa para colocar nesses 3 vasos juntos. Então, para isso, nós precisamos juntar as quantidades. Eu vou juntar 6 mais 6 mais 6. Aqui, nós temos uma repetição de parcela, ou seja, todos têm 6 e o 6 se repete. Quantas vezes? 3 vezes. Por isso, nós podemos fazer também uma multiplicação, que é 3 vezes o 6. Para saber o resultado desta adição ou desta multiplicação, basta agora nós contarmos todos juntos. Então, nós vamos contar de 6 em 6. Aqui no primeiro, a gente já sabe que tem 6. Mais 6, 12. Mais 6, 18. Então, o total é igual a 18. Nós podemos representar por uma adição ou por uma multiplicação. Eu vou colocar aqui na lousa como que é a adição, que é a continha de mais, e depois a multiplicação, que é a continha de vezes. A continha de mais, eu vou colocar todas as parcelas. Então, aqui nós temos 6 mais 6 mais 6. Vou colocar aqui. Que deu um total de 18 flores. Esta continha é a continha de mais, é a adição. Nós podemos perceber que tem parcelas iguais, parcelas que se repetem. O número 6, ele se repete quantas vezes? 3 vezes. Então, nós podemos montar uma multiplicação. Vou colocar aqui embaixo, que é 3 vezes, representado pelo sinal X, o 6, que também é igual a 18. Então, aqui na adição, nós temos 6 mais 6 mais 6, que é igual a 18. E na multiplicação, nós temos 3 vezes o número 6 é igual a 18. O resultado é o mesmo, nós só mudamos a operação que nós utilizamos para resolver esta situação. Bom, crianças, é importante saber que em cada operação, os números que aparecem, eles têm nomes. As partes da operação têm nome. Na continha de mais, a continha de adição, que é essa primeira, os números que nós adicionamos são as parcelas. E o resultado da continha de mais, nós chamamos de soma ou total. Já na continha de multiplicação, que é a continha de vezes, os números que nós multiplicamos, nós chamamos de fator. Então, esses daqui são os fatores. E o resultado da continha de vezes, nós chamamos de produto. Então, aqui nós podemos dizer que o produto entre 3 e 6 é 18, que é o mesmo que o resultado desta continha de vezes. Vamos fazer agora um outro exemplo. Eu vou apagar aqui. Agora, crianças, eu vou colocar na lousa uma continha de vezes, para nós montarmos aqui o grupinho e achar o resultado dessa multiplicação. Aqui nós temos uma continha de multiplicação. A multiplicação é 2 vezes o 4. E nós precisamos encontrar o resultado, encontrar o produto desta multiplicação. Como que nós vamos fazer, então? 2 vezes o 4. Que número que precisa se repetir? O 4. Quantas vezes? 2 vezes. Por isso que nós falamos 2 vezes o 4. Então, com a ajuda de palitos, eu vou colocar aqui na mesa. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 4 palitos, ou seja, eu tenho uma vez o 4.
eu preciso de 2 vezes o 4. Eu preciso de 2, 4. Então, eu vou colocar mais 4 aqui. Aqui eu também tenho 4. Então, eu tenho 1 vezes o 4 mais 1 vezes o 4. Ou seja, 4 mais 4. 2 vezes o número 4. Para eu encontrar o resultado dessa multiplicação, é só contar 4 mais 4, que é igual a 8. Então, vou colocar o resultado aqui. Se eu quiser representar agora por uma adição, este mesmo cálculo, como que nós podemos fazer? Então, aqui nós temos 2 parcelas da adição, 4 mais 4, que é igual a 8. Então, a adição vai ficar da seguinte forma: 4 mais 4, que é igual a 8. Lembrando que o resultado é o mesmo, nós mudamos a operação para resolver apenas essa situação. Você em casa, você pode estar usando vários materiais para te ajudar na contagem. Pode usar tampinha, algum grão, bolinha de papel, ou até mesmo os palitos, ou ainda fazer desenhos no caderno. Você pode fazer bolinha, pode fazer pauzinho. O importante é que cada grupo tenha a mesma quantidade. Isso é a multiplicação, precisa se repetir os números. Os elementos daquele grupo precisam se repetir. Então, vou fazer um último exemplo ainda. Vou colocar aqui em cima da mesa vários grupinhos com a mesma quantidade de palitos. Eu vou colocar em cada grupinho 3 palitos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3. Lembrando que precisa ser a mesma quantidade em todos os grupos. Então, eu vou colocar de 3 em 3. Todos esses grupinhos têm 3 palitos. Qual multiplicação que eu posso utilizar para representar essa quantidade total de palitos? Lembrando que todos têm a mesma quantidade de elementos. Então, aqui tem 3, 3, 3, 3 e 3. Eu preciso juntar todos os palitos. Então, vai ser 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. O 3, ele se repete em todos os grupinhos. Quantas vezes? Quantos grupos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o número 3, ele se repete 5 vezes. Portanto, a multiplicação será 5 vezes o 3, que é igual a, para descobrir o resultado, nós vamos contar de 3 em 3. Aqui nós já temos 3, eu já sei que aqui tem 3. Vou continuar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 palitos no total. Ou seja, o resultado desta multiplicação de 5 e 3 é igual a 15. Podemos dizer também que 15 é o produto entre 5 e 3. E se eu quisesse representar por uma adição, ou seja, a continha de mais, como que nós vamos fazer? Então, aqui eu tenho 3 elementos, mais 3 elementos, mais 3 elementos, mais 3 elementos, mais 3 elementos. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Ou seja, eu vou adicionar o 3 5 vezes. Vou colocar aqui, ó. Que é igual a 15 também. Então, na adição, nós somamos o 3 5 vezes, que é igual a 15. Na multiplicação, nós já colocamos 5 vezes o número 3, que é igual a 15 também. Continue estudando, treine bastante. Respondam as questões agora. Questão 1. Para conseguir contar as frutas de maneira mais rápida, João precisou agrupá-las para facilitar a contagem. Para isso resolveu fazer multiplicações. Que tal você ajudá-lo? Vamos lá?
Eu sei que você é muito esperto e vai fazer rapidinho. Veja o exemplo. Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. Olha aqui as frutas. Então, ele primeiro precisa agrupar essas frutas para que ele possa fazer a soma e depois a multiplicação. Então, vamos agrupar de 2 em 2, ó. 2 cerejas, 2, 2, 2, 2, 2. Quantos grupinhos de 2 nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 6 grupos de 2. 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, que é igual a 12. Então, 6 vezes 2. Por que 6 vezes 2? Porque são 6 grupos de 2, ó. Vamos ver aqui de novo os grupinhos, ó. Que é um grupo 1, outro grupo 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 grupinhos de 2. Então, ficou 6 vezes 2. Porque nós temos 6 grupos de 2 cerejas, ok? Agora, vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Observem que aqui já tá os grupinhos. Ó, os grupinhos aqui tem 3 grupos de pera. Em cada grupo tem 3 peras. Nós temos 4 grupos de bananas. Cada grupo tem 2 bananas. Nós temos 3 grupos de morango. Cada grupo tem 4 morangos. Então, como que vai ficar essa primeira conta aqui? 3 mais 3 mais 3 é igual a 9. Então, como que vai ficar? 3 vezes 3, que é igual a 9. E aqui, como que vai ficar? 2 mais 2, mais 2, mais 2, que é igual a... Quanto que é 4 vezes o 2? É igual a 8. Então, vai ficar o quê? Como que vai ficar aqui? Vamos lembrar, vou olhar aqui o exemplo. Olha aqui o exemplo desse daqui, como que ficou. E esse aqui vai ficar, então, como? 4 vezes 2. Então, nós temos 4 grupos, em cada grupo tem 2. Então, vai ficar 4 vezes 2, que é igual a 8. Porque 4 vezes 2 é 8. Ou 2 vezes 4 é igual a 8. E aqui, como que vai ficar? 4 mais 4 mais 4. Então, 4 mais 4 mais 4, que é igual a... Quanto que é, gente, aqui? 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. Então, vai ficar igual a 12. Então, nós temos 3 grupos de 4. 4 mais 4 mais 4, que é igual a 12. Então, aqui vai ficar quanto? 3 vezes 4, que é igual a 12. 3 vezes 4, 12, ok? Na matemática, para resolver situações e problemas, você pode somar, multiplicar ou desenhar. Vejamos aqui, questão 2. João ajudou a vovó a colher as frutas no pomar e ela lhe deu essas notas para retribuir a gentileza. João irá colocar a quantia no seu cofrinho. Vamos ajudá-lo a calcular quanto ele ganhou de dinheiro da vovó? Então, vamos ver aqui. Então, João ganhou 3 cédulas de R$2. Então, aqui, ó, 2 mais 2 mais 2 é igual a quanto? É igual a 6, tá? Que é igual a 3 vezes quanto? 3 cédulas de 2. Então, 3 vezes 2, que é igual a 6. João colocou R$6 em seu cofrinho. 3. Observe como João e a vovó Dita organizaram as maçãs. Então, observe que nós temos 2 grupos. Cada grupo tem 6 maçãs. Quantas são as bandejas? Quantas bandejas de maçã temos? 2 bandejas de maçã. Quantas maçãs há em cada bandeja? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa bandeja nós temos 6 maçãs. Vamos ver se nessa aqui tem 6 também? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em cada bandeja tem quantos? 6 maçãs. Ao todos, quantas maçãs? Vamos contar? Então, se eu tenho aqui 6 e aqui 6, eu posso somar 6 mais 6. 6 mais 6 é quanto? É 12. Se você tiver dificuldade, pode contar de 1 a 1. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 3, 6 mais 6 é igual a 12. Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó. 6 mais 6 é igual a 12. Ou 2, que é 2 bandejas, 2 vezes 6 é igual a 12. Porque 2 bandejas com 6 maçãs é igual a 12 maçãs ao total. Tá? 2 vezes 6 é igual a 12. Questão 4. Cada adição de parcelas iguais pode ser escrita na forma de uma multiplicação. Ligue as adições às multiplicações correspondentes e depois ao resultado. Então, nós vamos ligar, gente, ó. Ó, vocês viram aqui, o que falou aqui, ó? Cada adição de parcelas iguais pode ser escrita na forma de uma multiplicação. Então, aqui nós temos a adição desse lado e aqui a multiplicação correspondente. Nós vamos ligar e vamos ligar também ao resultado. Por exemplo, 6 mais 6. 6 mais 6 é igual ao quê? 2 vezes o 6. Então, nós vamos ligar aqui, ó. 2 vezes 6, quanto que é 2 vezes 6? E quanto que é 6 mais 6? 6 mais 6, 12. 2 vezes 6, 12. Então, vamos ligar aqui e descer aqui para o resultado 12. Ligar aqui para o 12, ok? Então, ó, liga aqui e desce aqui. O 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Quanto 2 nós temos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes o 2. Viram aqui? Então, vamos ligar para cá. 5 vezes os 2. Quanto que é 5 vezes 2? 5 vezes 2 é 10, porque 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 10. E nós vamos ligar o resultado 10 que está aqui, ok? Então, liga daqui para cá e aqui para cá. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Quanto que é 5 mais 5 mais 5 mais 5? Dá quanto, gente? Dá 20. Então, são 4 vezes o 5. 4 vezes 5 é igual a 20. Vamos, cadê o resultado 20? Olha aqui. Então, você vai ligar aqui e depois ligar o resultado 20 aqui, ok? 6 mais 6 a gente já falou, que 6 mais 6 é igual a 12. Liga por 2 vezes o 6, porque nós temos 2 vezes o 6, tá somando 2 vezes o 6, que dá o quê? 12. E aqui nós temos 3 mais 3 mais 3. 3 mais 3 mais 3 é igual a 9. Então, 3 vezes 3, que nós estamos somando o 3 vezes, né? 3 vezes 3 é igual a 9. Porque se somarmos o 3 vezes, chegamos ao resultado o 9. E se multiplicarmos o 3 vezes 3, também chegaremos ao resultado 9. Então, nós vamos ligar aqui e depois aqui, certo? Então, crianças, essa foi a nossa aula, tá, de hoje. Se cuidem. Um abraço, fiquem com Deus.